Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Estamos aqui mais uma terça-feira, aproveitando essa oportunidade para pregar a palavra de Deus. Amém? Buscando, procurando aquilo que está no coração do Senhor, trazer para os amados, amadas, e nós possamos assim nos deleitar com essa santa e gloriosa palavra, que é um alimento puro, um alimento maravilhoso, um alimento mais do que necessário para fortalecer a nossa alma e o nosso espírito. Amém? Então, toda terça-feira, às 21 horas, nós temos uma oportunidade de trazer uma palavra de vida, uma palavra de reflexão, uma palavra onde a gente pode e deve parar um pouquinho para pensar, né, na nossa vida, como ela está, o que estamos fazendo e a proposta maravilhosa que Jesus veio para nos oferecer. Né? Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter um futuro, e um futuro além da vida, além da vida. Porque a vida, ela não termina na morte para ninguém, para ninguém. Ninguém acaba na morte, porque a vida continua. A vida depois da morte tem dois destinos. Um destino é o céu, e o outro destino é fora do céu. Um destino é a presença de Deus por toda a eternidade. E o outro destino é fora da presença de Deus também por toda a eternidade. Então, baseado nesse princípio, né, e nessa promessa maravilhosa que Jesus Cristo veio nos trazer, então, nós estamos trazendo uma palavra hoje baseada no livro de Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, né, ele diz assim, versículo 12, vamos ler a partir do versículo 12, diz assim: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, ou seja, da carne, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito Santo, que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba Pai, ou seja, meu Pai, nosso Pai. O próprio Espírito, com letra maiúscula, né, quer dizer, o Espírito Santo, testemunha ao nosso Espírito, com letra minúscula, nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira, para que da mesma forma, participemos da sua glória. Amém? Que Deus abençoe com a leitura de sua santa e gloriosa palavra. Então, repetindo, acabamos de ler Paulo escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 12 ao versículo 17. Amém? Então, inicialmente são esses versículos que nós vamos determinar aqui para a nossa meditação. A primeira pergunta, né, que sempre nós devemos fazer para a nossa vida, é se nós estamos andando
no caminho certo. Andando no caminho certo. Qual é o caminho certo? O caminho certo é Jesus. Jesus disse, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Agora, além de estarmos andando no caminho, nós temos uma segunda pergunta que devemos nos fazer. Qual é? Qual será? Qual seria? Bem, a segunda pergunta é: nós estamos andando no caminho que é Jesus de maneira correta? De maneira correta? Sim ou não? Então, nós temos que nos perguntar se estamos seguindo, andando com Jesus, mas de forma correta. E qual é a maneira correta de nós seguirmos, andarmos e permanecermos neste caminho que é Cristo Jesus, que é o único que nos leva para o céu, para a presença de Deus? Qual é? Bem, a pergunta só tem uma resposta. Ou seja, para nós andarmos nesse caminho da forma como devemos andar, da forma correta como devemos andar, nós devemos andar como Cristo deseja, como Cristo nos ensinou a andar. Então, como é que eu vou entrar no céu? Como é que eu vou chegar na porta do céu? Bem, eu só vou chegar se eu estiver andando neste caminho. E mesmo que eu esteja andando neste caminho, eu tenho que andar da forma como Ele quer, como Jesus quer, não como eu assim o desejo, não como eu assim desejo, como assim eu quero. Não. Então, eu tenho que estar nesse caminho e tenho que andar como Ele quer que eu ande. Ora, para que eu ande nesse caminho de acordo com o que Ele quer, né, o que Jesus quer, eu tenho que me submeter à palavra de Deus. Então, Paulo, né, aqui ele está dizendo, né, que nós não podemos estar em dívida com a nossa natureza carnal. Nós não temos dívida carnal. Por quê? Porque Jesus já pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. Então nós não somos mais devedores à carne, na carne, para a carne. Nós não temos dívida mais com a carne. Nós agora temos dívida com o Espírito, nós temos dívida com Jesus. Então o apóstolo Paulo está dizendo: portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a natureza carnal, ou seja, não é mais com a carne, para andarmos submissos a ela. Então, por quê? Porque a Bíblia diz para mim e para você que nós fomos o quê? Comprados por bom preço. Por bom preço. E que preço foi esse? Foi o preço do sangue, foi o preço do sacrifício que Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos, né, mais não ter nenhuma dívida com a carne. Então, a carne leva para um destino e o Espírito leva para outro destino. Então, todos aqueles que são devedores da carne irão para um destino. E todos aqueles que já foram libertos, já foi pago o preço, né, por viver na carne, então esses vão para outro destino. Então o apóstolo Paulo continua dizendo: porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. Ou seja, nós, para andarmos nesse caminho, que é Jesus, né, que Jesus abriu, que Jesus fez para mim e para você, e que Ele é o próprio caminho, eu sou o caminho, disse Jesus, né? Nós não podemos viver de acordo com
a carne. Por quê? Porque senão nós vamos morrer. E quando Jesus está falando aqui de morrer, ele está falando da segunda morte, né? Porque todos haveremos de morrer. Todos haveremos de morrer. A primeira morte é o desmembramento, né? É sair desse corpo, é perder esse corpo para sempre. Então, essa é a primeira morte. Mas essa primeira morte, ela não é o final, porque ninguém morre para sempre. Ninguém morre para sempre. Entende? Ninguém morre para sempre. Né? Então, no entanto, o apóstolo Paulo está dizendo, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, então nós viveremos. Ou seja, nós temos que viver, né, morrendo. Nós temos que viver matando. Nós temos que viver destruindo as obras da carne. Então, o nosso espírito, guerreando contra as obras da carne, vão, né, fazendo as obras da carne ficando submissas. Mesmo as obras que eu tenho que fazer. Mesmo as obras que eu tenho que fazer. Por exemplo, eu vou trabalhar. Trabalhar é uma obra humana. Eu vou estudar. Estudar é uma obra humana. Eu vou fazer qualquer coisa, né? Enquanto vivo, eu estou usando a minha área humana. Só que tudo aquilo que eu fizer, né, na carne, tudo que eu fizer dando vida, né, à carne, eu posso estar fazendo pela orientação do Espírito Santo ou não. Eu posso estar, né, fazendo a vontade de Deus. Então, eu tenho que trabalhar? Amém. Então, eu vou trabalhar debaixo, né, da orientação, da presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu vou estudar, vou no lazer, vou fazer qualquer coisa, né? Por isso que a Bíblia diz, quer façais qualquer coisa, quer dizer, qualquer coisa, de qualquer natureza, né? Faceis tudo para a honra e para a glória do Senhor. Né? Ou seja, estando subordinado ao Espírito Santo de Deus. Então, ali nós vamos começar a ver quem é guiado por Deus ou quem não é guiado por Deus dentro desse caminho, que é Jesus. Porque muitas pessoas falam, eu sou de Jesus, eu pertenço a isso, eu pertenço a não sei o quê, eu faço parte disso, eu faço parte daquilo. Mas, quando nós vamos olhar na prática, né, o seu testemunho não é próprio, né, não é próprio daquela que estão andando neste caminho conforme ele assim o determina, e não sob os desejos do nosso coração. Tá? E aí, então, nós podemos ver, inclusive, né, que nós temos que entender que quando Jesus nos chamou, né, nos aceitou, quando nós nos entregamos a Ele, é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Por quê? Porque eu tenho que aceitar a Jesus, mas Jesus também tem que me aceitar. Eu aceito a Jesus, mas Jesus também tem que me aceitar. E aí, né, é que tem essa determinação dupla, né? Eu entrego a minha vida a Jesus, porque Ele entregou a sua vida por mim. Então, eu recebo e Ele me recebe. Para que isso aconteça, né, eu tenho que viver conforme Ele assim
o determinou. Aí nós podemos começar a concluir que quando nós vamos a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós estamos dispostos a morrer e não a viver. É complicado, né? É complicado. Mas é isso mesmo. Quando nós vamos para Cristo, né, entregar a nossa vida a Jesus, nós estamos dizendo para Ele que nós aceitamos, que nós concordamos em morrer para esse mundo e viver para Ele. Foi isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Se nós vivermos segundo a carne, né, então nós vamos morrer. Ou seja, quando terminar a nossa vida, nós vamos morrer. Que morte é essa? A morte, né, da falta da presença de Deus na nossa vida. Não vai continuar, vai acabar. Mas se eu viver segundo a orientação do Espírito Santo de Deus, o que vai acontecer? Eu vou fazer morrer, né, a carne, vou fazer morrer os desejos desse mundo. E aí o quê? O que vai acontecer? Então eu vou ser vitorioso, você vai ser vitoriosa, nós vamos ser vencedores, né? Por isso que o apóstolo Paulo disse, já não vivo mais eu estou morto, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo para louvor, glória, adoração, trabalho, dedicação a Ele. Isso é, né, ser discípulo de Jesus. Quando aquele jovem foi procurar a Jesus e disse, Senhor, eu quero te seguir. Jesus ficou maravilhado, um jovem, né? Um jovem entregando a sua vida, né? O jovem que gosta tanto dos prazeres, dessas coisas, né? E tal, tantas coisas afastam o jovem da igreja, né? Ainda mais nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, um mundo de tantas facilidades, que você não precisa procurar as coisas que o inferno, que o diabo prepara, você dentro da sua própria casa recebe tudo, né? Então, Jesus ficou maravilhado, porque era um jovem. O jovem disse, eu quero ser teu discípulo. E Jesus, né, então respondeu, poxa vida, olha, você vai, né, pega tudo que você tem, vende, distribui para os pobres e vem e segue-me. Porque você vai ganhar uma coroa no céu, você vai isso e tal. O jovem saiu de fininho, né, cabeça baixa e tal, entristecido, porque tinha muitos bens. Então ele queria andar no caminho, mas queria andar de acordo com ele, com o pensamento dele. E é o que anda acontecendo hoje muito, né? Muito. Pessoas que querem Jesus, mas não querem andar conforme ele, assim, o determina. Né? Então, acaba, né, não se tornando um discípulo. E Jesus disse, aquele que quer vir após mim, o quê? O que ele falou? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Né? E quando você nega a si mesmo, o que você está fazendo? Você está matando. Você está fazendo morrer uma parte, uma área da sua vida, que é a área humana. A área humana. Então o espírito passa a ter, né, a maior importância na sua vida. Porque agora, né, você já coloca as coisas espirituais em primeiro lugar. Mais uma vez repetimos, né? O que Jesus falou lá no Evangelho de Mateus, buscai primeiro o reino de Deus. Né? Que o reino de Deus é o quê? O reino de Deus é espírito. O reino de Deus são as coisas espirituais. E a sua justiça, quer dizer, fazer as coisas de acordo com o mandamento dele. E todas as demais coisas, que todas as demais coisas são as coisas da natureza humana, os serão acrescentadas, tanto as espirituais quanto as
as materiais. Apenas colocar as coisas em ordem. Então Deus nos chamou para viver uma nova vida. Ele disse lá em João, através de João, no Evangelho, o ladrão, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E vida com abundância. E que vida é essa? A vida espiritual. A vida espiritual. A vida do gozo, a vida da alegria, a vida da paz, que esse mundo não pode conhecer. Porque não tem o Espírito Santo de Deus. Só aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, eles podem ter o gozo celestial, a paz que excede a todo entendimento, a alegria que esse mundo não conhece e não pode te proporcionar. Só a presença de Deus. Então, por quê? Porque a presença de Deus, ela elimina as trevas. A presença de Deus elimina a secura da nossa alma. A Bíblia diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro do seu ser. Então, há todo um grande, poderoso, maravilhoso, extraordinário, espetacular, fora de série, diferença entre a presença de Deus, as coisas do Espírito e aquilo que é oriundo da nossa humanidade, da nossa carnalidade. Então, podemos começar então a entender, até mesmo nessa hora. Então, quando Paulo ele continua escrevendo, e ele diz lá no capítulo 18, no versículo 18, estou lendo Romanos 8, no versículo 18, ele começa falando assim, estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem se comparar com a glória que em nós será revelada. Veja, veja, é a esperança, é a expectação, é a capacidade que eu e você temos de colocar as coisas na sua devida ordem. Ou seja, nós temos o sofrimento, nós temos as angústias, nós temos os problemas, nós temos as dificuldades, mas há uma diferença, porque quando o nosso espírito ele está comandando a nossa vida, quando nós estamos espirituais, como a gente diz, quando nós estamos espirituais, o que acontece? Os problemas foram embora? Não. As dificuldades foram embora? Não. As guerras, as lutas foram embora? Também não. Elas estão aí. Acaba uma, vem outra, acaba uma, vem outra, elas estão aí. Mas qual é a diferença? A diferença é que quando nós estamos sendo comandados pelo Espírito, quando nós estamos fazendo morrer a nossa vida humana, a nossa vida carnal, o que acontece? O nosso Espírito nos leva, do nosso interior, a pensar em toda a compensação, em toda a recompensa que nós vamos receber. Isso acontecia desde os primórdios do Evangelho, quando os nossos primeiros irmãos, eles eram levados às arenas, eles eram levados aos estádios para serem mortos, para serem ridicularizados, para serem oferecidos como circo, no Império Romano. Sabe o que eles falavam? Eles falavam uns para os outros, quando os leões eram soltos das suas jaulas e vinham para abocanhar crianças, bebês, mulheres, velhos, homens, senhora, eles falavam um para o outro, fica firme, daqui a 1 minuto nós estaremos com ele. Fica firme, porque nós já vamos entrar
na presença de Deus. Aleluia. Vamos perder essa vida, mas vamos ganhar a vida eterna para o todo sempre. Por isso que o Senhor disse, quem quiser ganhar a sua vida nesse mundo, ou seja, quem quiser viver, mesmo que seja vivendo no caminho de Jesus, mas de acordo com o seu próprio pensamento, no final vai perder a sua vida. O que é perder a sua vida? É perder a vida ao lado de Jesus por toda a eternidade. Mas Jesus também disse ao contrário. Ele disse, mas quem perder a sua vida aqui, perder a sua vida, ter uma vida tolhida, e é verdade, porque o Evangelho diz, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer mais aquilo outro. Né? E cada vez nós estamos vendo uma igreja, nós estamos vendo súditos, que não são servos, isso não é servo. Nós estamos vendo, né, que cada vez estão burlando as normas, estão sendo desobedientes às normas, não querem se submeter à palavra do Senhor, não querem, né? Mas querem ter Jesus, querem falar de Jesus, querem dizer que tem Jesus, mas não querem andar como Ele assim determina para mim e para você. Então eles estão ganhando a sua vida aqui, mas vão perder a sua vida lá. Né? Então, a Bíblia diz que a natureza, ela geme. Né? A natureza geme, porque ela tem hoje a imperfeição, desde o pecado de Adão, né? Ela vem se deteriorando, ela vem se violentando, se auto-violentando, né? E ela está completamente em desequilíbrio em todas as áreas da vida, em todas as ciências, em todos os sistemas que movem esse mundo, eles estão desorientados, né? Porque eles perderam a presença de Deus. E Paulo, então, continua escrevendo, né? No versículo 28, ele diz assim, também o Espírito, semelhantemente, assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito Santo, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós aqui podemos, então, de uma certa forma, conseguir compreender, né, a respeito do sofrimento. Né? Podemos começar a compreender. Quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, Ele está dizendo para mim e para você que nós não vamos escapar, né? Porque nós estamos nesse mundo. O Senhor Jesus, na oração que Ele fez ao Pai, disse, Pai, não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, a oração de Jesus foi que nós continuássemos nesse mundo, mas que nós fôssemos livres do mal. Então, essa competência hoje de ser livre do mal está na nossa vida e no auxílio que nós temos do Espírito Santo para viver livres do mal e compreender, né, que quando nós sofremos aqui, né, nós esperamos viver a glória lá no céu. Quando nós morremos aqui, nós
nós cremos que vamos viver para sempre no céu. Quando nós temos perdas aqui, nós temos a certeza que lá só vai haver vitória. Então é uma expectativa completamente diferente. Aí nós começamos a poder entender, né? A poder entender que nós vivemos num mundo mau, que nós vivemos num mundo dominado pelo maligno, que a Bíblia diz que o mundo a cada dia basta o seu mal, que o mal está se multiplicando, né? Que cada vez esse mundo está se tornando mais tenebroso e vai ficar cada vez mais difícil, né? Aqueles que verdadeiramente são discípulos de Jesus viver nesse mundo, principalmente aqueles que querem viver no caminho, mas de acordo com Ele, se submetendo à palavra, morrendo a cada dia, né? Para que Ele possa viver, né? Na nossa vida e se manifestar na nossa vida. Então essas questões, né? Nós vamos entendendo, nós vamos aprendendo que nós temos um inimigo, né? Quando você abre lá a sua Bíblia, Paulo escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 6, né? Diz que nós temos que nos preparar com toda a armadura de Deus, né? Capacete, espada, escudo e tal, sapatos, né? Capa, tudo para quê? Para que nós possamos lutar contra e nos preparar contra as astutas ciladas do maligno, né? Ou seja, então há toda um conjunto de malignidade nos cercando, fazendo de tudo para que eu e você possamos sair desse caminho, né? Perder a fé, perder o amor, esfriar, apagar o espírito que habita em nós, retirar todas essas tentativas, o inimigo vai fazer entre o momento que eu aceitei a Jesus até o último dia da nossa vida aqui nesse corpo, né? Mas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, né? Então, temos que entregar a nossa vida e continuar entregando a nossa vida todo dia aos pés do Senhor. Amém? Para que, então, nós possamos ter a certeza de que vamos entrar no céu e que estamos fazendo tudo o que poderíamos fazer para que isso venha a ser uma realidade na minha e na sua vida. Amém? É luta, eu não sei, né? Tinha um hino, eu não sei se eu estou errado, Ana Maria, esse hino diz assim, é fácil servir a Jesus? Não, né? É fácil? Eu cismei com essa palavra assim, é fácil servir a Jesus, é fácil levar a cruz. Ficou batendo assim na minha mente, né? E eu fiquei pensando assim, será que eu estou incluindo essa... Tem um hino, né? Depois a gente vai ver aqui, né? É fácil servir a Jesus, levar a cruz? Não, não é fácil, é grato. Grato. É grato. Porque fácil não é não, meu irmão. Nunca foi e nunca será. Entende? Nunca foi e nunca será. É grato, é grato. Nós temos que ter gratidão ao Senhor. Mesmo sofrendo, mesmo chorando, mesmo passando por todas as dificuldades desse mundo, nós temos que continuar firme, sabendo que o Espírito Santo, ele intercede por nós, com espíritos inexprimíveis, está sempre ao nosso lado, fazendo com que nós possamos permanecer, aleluia, e nos submeter
a esse pensamento maravilhoso e glorioso, que tudo que eu passo aqui neste mundo não pode se comparar à glória que haverá de se manifestar na minha vida. Aleluia. Depois, né? Depois desta vida. Amém? Glória a Deus. Então, o apóstolo Paulo, né? Eu sei quem tenho crido. Eu sei quem tenho crido. Então, como você vai entrar no céu? Como? Então procure viver o Evangelho. Amém? O Evangelho completo, o Evangelho correto, né? Recebendo no seu coração a palavra do Senhor. Amém? Então que Deus possa abençoar a minha e a sua vida. E que Ele nos ajude, que nos auxilie através da presença do Espírito Santo de Deus, para que a gente não possa errar o nosso maior de todos os alvos da nossa vida. É estar no caminho e permanecer no caminho até o seu final. Salomão, na sua grande sabedoria, disse: o principal do caminho não é só o começo, mas é o fim. É o fim. Tem gente que começa muito bem, mas termina muito mal. Tem gente que começa muito bem, muito maravilhosamente bem, mas no meio do caminho desiste. Mas nós fomos chamados para iniciar, permanecer e chegar até o final da glória celestial. Aleluia! Quando Jesus abrirá os seus braços e com um grande sorriso vai dizer para mim e para você: vinde bendito de meu Pai, vinde bendita de meu Pai, aleluia, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. É o que nós temos hoje, que Deus colocou no nosso coração para dividir com os amados irmãos. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, eu estou com sede. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei. É aquele hino, né? Se Cristo comigo vai, eu irei, não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo Comigo vai, eu irei. Que o Senhor coloque homens e mulheres na sua vida para te abençoar. Que Deus afaste da sua vida todo homem, toda mulher que tentar te prejudicar. em nome de Jesus. Que Deus feche a boca do leão mau. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Quero fazer uma proposta para você, meu irmão, minha irmã. Deus tocou no nosso coração e fizemos uma santa convocação. Eu posso fazer com o pastor, eu posso fazer uma santa convocação na nossa igreja. Né? Para a nossa igreja é uma convocação. Mas para aqueles que não são da nossa igreja, eu não tenho autoridade para isso. Mas eu tenho o amor, eu tenho o compromisso com Deus de fazer um convite para você. Um convite para você. A partir de amanhã, nós vamos estar lendo cinco livros do Novo Testamento até o dia 30 do 6. Então, até o dia 30 de junho, último dia de junho, nós vamos estar lendo os 5 primeiros livros do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João e o livro de Atos. Tá bom? Então, até o dia 30 de junho.
Isso significa que você vai poder ler praticamente um capítulo por dia. Um capítulo por dia. Tá certo? Então você vai ler um capítulo por dia. Parece que são 117 ou 118 capítulos que tem esses 5 livros, né? E você vai ter 120 dias, 4 meses, né? 120 dias ou 122 dias, né? O mês que tem 31, né? Então, você vai ter 120, 122 dias. Então, um capítulozinho por dia, nós vamos fazer, né, essa leitura da palavra do Senhor. Amém? Nos alimentando da palavra, nos enchendo, né, crescendo na graça, no conhecimento, na nossa fé. Amém? E Deus certamente nos dará grandes vitórias. Tá bom? Porque povo fraco é povo fácil de ser derrotado. Mas povo forte, aleluia, entra na guerra, e entra na batalha para vencer. Amém? E Deus quer fazer de mim e de você um grande vencedor, uma grande vencedora. Tá bom? Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Estamos aqui com o nosso azeite, nós vamos orar, né? Estou ungindo a minha testa aqui, né? Esse ato de fé, estou ungindo a sua testa, onde você estiver, estenda a sua mão para cá. Amém? Feche seus olhos e tenha fé. Aleluia. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda nesse momento, né? Para levar as nossas petições diante da presença do Senhor. Amém? Nosso Deus, eterno Pai, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. E decretamos agora a vitória do Pai, a vitória do Filho e a vitória do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, meu irmão, sobre a tua vida, minha irmã, sobre a tua vida. Ah, Senhor, não vale encantamento, não vale palavra contrária, não vale nenhum espírito que não venha do Senhor, não vale nenhum trabalho, nada que foi feito de nenhuma natureza contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu trabalho, contra tudo o que é teu, porque nós estamos guardados pela presença do Senhor. Quem habita na nossa vida é o maior, é o melhor, é o Espírito Santo de Deus. Ele é que nos guarda, Ele é que nos livra, Ele é que nos abençoa. E nós repreendemos todo o poder das trevas, nós repreendemos todo o poder contrário, toda palavra, toda língua ferina, maligna, sai agora, seja quebrada, queimada, em nome de Jesus. Todo pensamento altivo seja derrubado agora. Esses altares que são levantados nos corações dos vaidosos e das vaidosas, seja quebrado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que se submetam à palavra do Senhor, e que se submetam à direção, aleluia, daquela que tem o Espírito Santo para guiar o seu rebanho. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, tua mão de poder, graça e misericórdia, vem e liberta os teus filhos e mostra a tua glória, pois é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então que Deus abençoe a minha e a sua vida. Que Deus te dê uma noite abençoada. Que Deus te dê uma noite de paz. Que Deus te dê uma semana de vitória. Que você possa construir a sua vida edificando-a na palavra de Deus. E que você permaneça neste caminho maravilhoso que é Jesus Cristo, mas da forma como Ele quer que você esteja, quer que você ande, quer que você caminhe. Amém? Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você assim desejar, você pode dar o seu like, né?
Você pode se inscrever no canal. Daqui a pouco essa palavra vai estar lá no YouTube, né? Você também pode compartilhar com os seus amigos, com a sua família, com os irmãos, para que todos possam ter a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Amém? Então, queremos agradecer, né, pela presença de todos os irmãos que estão compartilhando essa live, né? A pastora Rosemary, né, os irmãos da igreja, outros irmãos que estão entrando aqui nos visitando. Obrigado, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe, que Deus dê verdadeiramente paz, alegria no coração de vocês. E que vocês não percam a esperança. Sabe por quê? Sabe por quê? Me pergunte. Pergunta, por quê? Eu vou dizer. O céu é logo ali. O céu é logo ali. O céu é logo ali. Amém? Deus abençoe você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida. E que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor. E até terça-feira que vem, se Deus assim nos permitir.